Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula live. Hoje uma aula muito especial que eu faço com muito carinho para os homens, né? Afinal de contas, hoje, no Brasil, pelo menos, né, é o dia do homem. É um dia onde foi separado para a gente discutir sobre a saúde emocional masculina. E se tem uma coisa, né, que é fato, né? Não tem, talvez, tanto barulho quanto, por exemplo, o Dia da Mulher. Mas hoje eu vou me dedicar para que vocês possam ter acesso a como está a saúde emocional, principalmente dos homens que chegam aqui para mim. Eu atendo muito homem, não sei se vocês sabem disso, inclusive. Boa parte dos meus seguidores é de público masculino, eles são os mais engajados aqui, inclusive aqui nas redes sociais. E hoje é uma aula muito importante para que as mulheres entendam também um pouco de como está essa saúde emocional e do quanto é importante, né, vocês entenderem que tem homens maravilhosos que estão tentando entender as suas emoções que foram represadas na vida toda, né, reprimidas, e agora querem, né, estão vivendo um momento importante onde querem experienciar essas emoções e se tornar pessoas melhores, inclusive para relações mais saudáveis e maduras. Então hoje é uma aula muito importante, homens e mulheres, eu convido vocês a ficarem até o final e de coração aberto, principalmente, né? Deixando de lado caixas de crenças que todos nós carregamos a esse público, né? Que infelizmente, né? A gente sabe que muitos homens também negligenciados durante a infância acabaram negligenciando a vida de muitas pessoas, inclusive a de si mesmos, e acabaram, né? De alguma forma trazendo e fortalecendo uma imagem que não é a verdade absoluta, ok? Bom, 23 horas, não consigo ver a bandeirinha, ficou muito pequenininha. Mas se você, de onde você é, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, fica aí o meu abraço, o meu beijo. Eu fico muito honrada com a presença de todos. Eu acho que principalmente é importante para que as mulheres, tá, assistam essa aula, principalmente para que elas possam quebrar paradigmas e crenças em relação a esse público, ok? Então vamos lá, né, de Portugal, né, tem bastante gente, eu tenho muito seguidor em Portugal. Bom, vamos lá. Eu vou temporariamente, né, desligar aqui os comentários e depois, no final, eu volto para que vocês voltem com as perguntas de vocês. Vai ser uma aula muito tranquila, é mais um grande bate-papo, mas para vocês entenderem um pouquinho do mundo, do universo masculino e das suas fragilidades e o que eles têm trazido para mim aqui no setting terapêutico. Ok? Sabe que hoje eu atendi, vamos lá, de todos os meus atendimentos, 80% dos meus atendimentos, 80? 90. A Yara já entrou aqui, mas ela ela é engenheira de formação, ela ia me ajudar com esse número, mas eu acho que é isso, 90% dos meus atendimentos foram masculinos. E os atendimentos, né? Então vamos lá, não me ajudem na matemática. Como hoje eu tinha muitas aulas, muitas coisas para fazer, tem dias que eu atendo apenas 4 pessoas. Então 3 pessoas eram homens. Então é 90%, né? É isso. Por isso que eu sou psicóloga e por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Todos os homens choraram muito durante a sessão. E veja, primeira coisa que a gente precisa entender: homem pode chorar, porém, num ambiente seguro. E isso foi o que ele aprendeu. Por quê? Porque a sua vulnerabilidade é usada contra ele, principalmente por um público que tanto quer que eles sejam sensíveis, que é a própria mulher. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje, coincidentemente, um homem me pediu: hoje é o meu dia. Dê dica pra gente, né, de saúde e de beleza. E eu fiquei muito feliz porque é exatamente isso que os homens têm buscado: saúde emocional, olhar para si, né, e entender as suas emoções. E isso é muito bonito, só que isso é pouco reforçado. Isso é visto como sensibilidade, isso é visto como algo onde eles perdem a masculinidade.
Mas quando eles entram aqui para mim no setting terapêutico, e a grande beleza, e da maioria deles, eles estão buscando o quê? Duas coisas: leveza e se tornar uma pessoa melhor para as outras pessoas. Sim, gente, os homens buscam isso sim. O problema é que nós temos inclusive por uma sociedade machista, um olhar machista em relação aos homens, do quanto esse lugar não pertence a eles, e isso não é verdade. Porque no setting terapêutico, onde é um lugar onde eles são protegidos e aqui eles podem ser o que eles quiserem, eles deixam muito claro o que eles buscam, pelo menos aqui no setting terapêutico. Bom, eu vou trazer aqui para vocês o como que eles estão, pelo menos os que me procuram, e pela movimentação também que eu vejo nas minhas redes sociais, lembrando que boa parte do meu público, né, mais de 42% do meu público é masculino, como que eles estão por dentro. E olha, o que eu tenho percebido, os homens estão machucados, os homens estão feridos. Os homens passaram por várias gerações tendo que reprimir as suas emoções. As emoções, quando elas são densas, quais são elas? Tristeza, raiva, medo, desejo, vergonha. Essas emoções, elas machucam mesmo, porque elas são densas. Inclusive, eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho questões físicas que aparecem no corpo deles e como também manifestam de forma emocional. Porque, pensa, algo que está te incomodando, algo que você não consegue jogar para fora, algo que pense como se você tivesse espinhos dentro de você. Você vai jogar para fora. Só que o homem tem o quê? Força. Tem voz grossa, tem mão grande. Ah, dona Ana, não sou essa pessoa, minha estatura é pequena. Mas vai ter o quê? Vai ter dentro de si uma violência que, se não voltar para fora, vai voltar contra si mesmo. E aqui eu estou falando de uma violência de pulsão, porque por mais que o homem seja de uma estatura pequena, ele tem muito mais testosterona. E hoje eu vou trazer um dado para vocês, inclusive um gráfico do quanto essa dor interna leva eles ao pior dos movimentos. E eu vou mostrar para vocês em relação a isso, através de uma imagem. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês. Oh meu Deus, eu não salvei a imagem. Eu acho que se eu sair agora, eu não vou conseguir trazer a imagem. Poxa vida. Calma aí. Será que eu consigo? Vamos. Não, eu fiquei com medo de ir lá buscar a imagem e depois eu não consegui retomar aqui com vocês. Mas a imagem é de um gráfico. Depois eu posso deixar aqui na salva no Hotmart a fonte da imagem. Mas é um gráfico que mostra que 8 entre 10 suicídios no Brasil, 8 são cometidos por homens. 8. Em cada 10 pessoas que acabam com a sua vida, 8 são do sexo masculino. E olha, eu não tenho dúvida, depois eu lendo ali os estudos, é justamente por causa dessa ingerência das emoções. Por conta, né, desse mundo interno, inclusive fortalecido por sua caixa de crenças em relação ao que ele tem que ser, que muitas vezes ele não corresponde, esses espinhos internos com o qual ele não pode jogar para fora, é que faz com que ele chegue neste lugar. A mulher, ela foi, inclusive, por mais que tenha sido colocado de uma forma pejorativa o termo histérico, a mulher, ela consegue com muito mais facilidade entregar, né, colocar para fora, nem que seja com um grito, nem que seja com palavras, nem que seja... Ela não consegue deixar isso dentro dela. E óbvio que ela foi taxada, né, de histérica por conta disso, inclusive histeria, né, em latim, histero quer dizer útero. Então, a histeria, né, esse colocar para fora das emoções foi associado apenas ao público feminino. E o homem tinha o quê? Tinha que guardar. Por quê? Porque o homem não chora, o homem, já vamos falar sobre as crenças. E neste reprimir
das emoções. É algo, eles criam para si uma masmorra interna e é insuportável ficar nessa masmorra e infelizmente alguns homens acabam, né? A grande maioria, quando a gente vai olhar para esse índice, né, em relação a essa atitude, a maioria é masculina. Bom, e por que isso acontece, né? Porque eles procuram menos ajuda. Primeiro, porque não foram ensinados. Segundo, porque há uma crença interna de que procurar ajuda é a demonstração de sensibilidade e fraqueza. E parte da caixa de crenças deles é o quê? Que eles não podem ser fracos e nem sensíveis. Quando eles não fazem esse movimento, algumas coisas já de cara começam a acontecer. E eu deixei aqui algumas situações, algumas características. Primeiro, né? Eles começam a ficar muito irritados. Então a agressão, inclusive, ela não é difícil de aparecer. Aqui, prestem bem atenção, eu não estou justificando. Eu estou dando uma aula para dessensibilizar os homens e as mulheres também sobre a importância do quanto é importante que o homem busque ajuda emocional. Então, a primeira coisa, essa alta irritabilidade. Segundo, os homens perdem, e vem em segundo lugar mesmo, insônia. Eles perdem a facilidade para o sono, ficar a mulher também, mas principalmente nos homens. É uma das primeiras coisas que surge, é a insônia. Terceiro, é a falta de libido. E nesse momento, inclusive, o homem está represando muitas emoções, porque o desejo sexual é um fator muito importante para o homem. E sabe, quando a libido no homem chega a ser estremecida, a primeira coisa que, quando ele está numa relação, a primeira coisa que a mulher acredita é que o problema é ela. E, gente, a libido, ela está intimamente conectada, principalmente no público masculino, com os seus problemas de potência de vida. Ou seja, o quanto ele está conquistando no trabalho, o quanto ele chegou no momento de vida que ele almejou, desenhou para ele e ele está conseguindo, o quanto ele está sendo cobrado e ele não está conseguindo entregar. Então tem muito mais a ver com isso do que necessariamente com a sua parceira. Só que a sua parceira acaba levando para o lado pessoal, acaba se irritando, acaba cobrando mais. E o que antes era só uma pressão que ele tinha no trabalho, agora ele passa a ter uma pressão dentro do casamento também. Lembrando no começo da aula que eu comecei a dizer que ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com essa pressão interna, porque ele não sabe, né, fazer essa autorregulação e nem mesmo dar nomes para tudo isso que está acontecendo. Ele vai ofender, ele vai ficar impaciente, ele não vai dormir. E se não dorme, inclusive, retroalimenta um sistema que eu já vou explicar aqui para vocês, que faz com que ele, né, com que todo o sistema fique desestabilizado. Isso eu tô falando quando ele está dentro de um casamento, né? Agora, quando ele está fora, vai acontecer umas outras coisas que também quem está dentro acontece, que é a compulsão. Então, para não discutir, para ele não ter que lidar com essas pressões, ele vai começar a entrar em comportamentos compulsivos. E quais vão ser? Joguinhos, pornografia, comida, bebida, as drogas, né, lícitas, ilícitas, vai começar a comprar muito. E quem é meu aluno, inclusive, já está entendendo o que está acontecendo com esse homem. E eu já vou descrever aqui para vocês. E por fim, né, que eu trouxe aqui, toda essa instabilidade emocional, se ele está solteiro, vai fazer com que ele tenha o quê? Relações instáveis. Lembrando que meu mundo externo é reflexo do meu mundo interno. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande, né, em estabelecer vínculos. E inclusive vai começar a achar que ele, né, não tem habilidade, que ele vai ficar sozinho mesmo. Então ele não consegue, inclusive, perceber que ele começa a não querer relações seguras, porque ele começa a acreditar
né? Que ninguém é legal, que mulher nenhuma presta, ou que se é homossexual, né? Que as relações é só de uso e descarte. Ele não percebe que, na verdade, ele está fortalecendo uma verdade autodestrutiva, porque dentro o que ele está vivendo é só o que ele consegue reconhecer é dor. Então fora ele vai entregar mais dor e esse sistema se retroalimenta. Quem é meu aluno sabe muito bem o que está acontecendo. Esse sistema é o sistema que a gente chama de corpo de dor. Corpo de dor é um parasita psíquico, todo mundo tem. É como se fosse um bichinho que vai se alimentando das nossas dores ao longo da nossa vida. E eis que, né, é como se fosse um bichinho de pé. Eu vim do interior do Paraná, Cornélio Procópio. E a gente, quando ia visitar o chiqueiro, a gente andava de Havaianas, né? A gente voltava para casa quando começava a coçar assim, do ladinho do dedão, enfim, porque a mucosa ali é mais fininha, né? E o bichinho entrava. Era batata, inclusive, era esse o nome, né? Que dava quando o bichinho já estava maiorzinho, assim, como se fosse a ponta de um furúnculo. Ele crescia e a mãe tinha que ir lá e tirar com a agulha. O corpo de dor é como se fosse esse bichinho. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, só que o corpo de dor, neste crescer, ele passa a tomar conta de você. Nesse caso, nós estamos falando do homem. E o que acontece? Lembra que eu falei para ele que ele se alimenta de dor? Digamos que este homem, ao longo da sua vida, né, ouviu que ele não ia ser nada, que ele não ia dar em nada, que ele era um zero à esquerda, que ele ia ser pobre e burro, que nem o tio, que nem o papagaio, que nem o pai, que ele era um cafajeste, que ele era um safado, que ele era um vagabundo, que nem o avô dele, que dentro da escola, né, por ele ser meio estranho, talvez muito inteligente, ele era chamado de retardado, de idiota, ou por ele ser acima do peso, gordo, baleia, e os homens, eles fazem muito isso com eles. Não existe bullying entre homens, homem tira sarro, ok. Só que, e até mesmo, né, a sexualidade para o homem, né, ela é vista como, quando começa muito cedo, é coisa de macho. Porque macho tem que ser exposto a isso. Porque macho tem que ser forte. Só que o problema é o seguinte, nós não sabemos como essa pessoa consegue absorver isso. Então, muitos homens foram expostos, né, às suas cuidadoras, às suas babás ou a amiguinhos durante a infância em nível sexual que se a gente olhar como adulto de fora, você foi explorado sexualmente, infelizmente você sofreu abuso, mas não para o homem, porque o homem tem que ser exposto, o homem tem que ser colocado nesse lugar para virar macho. E daí o que acontece? Quando adultos, eles vão ter distúrbios. E por que distúrbios? Porque, lembra que eu falei que o corpo de dor, ele é um bichinho, um parasita psíquico que vai se alimentando da sua dor? Então, ele passa a acreditar que o sexo através, né, desse comportamento vexatório, de dor e dessa masculinidade tóxica, isso é normal, mesmo que isso gere dor nele. E daí mais pra frente, eu atendo muitos homens que passaram por algum tipo de abuso na infância, tá? E aí a gente fala o seguinte, a iniciação sexual muito cedo é uma forma de abuso, sim. Porque a criança, não importa se ele é menino, se ele tem ali um bingolim que já fica durinho, que bonitinho, né? Vamos usar isso aí. Ele está o corpo dele está sendo violado se ele não quer, se ele não entende. Mas ele é macho. Ele tem que ser viril. Ele tem que ser exposto a isso para crescer. Aí ele cresce. Sabe o que ele cresce? Ele cresce compulsivo. Ele cresce agressivo. Ele cresce com parafilia, né, que são transtornos do sexo. Ele cresce, né, acreditando que só se ele for muito viril que ele é macho de verdade, então ele vai trair, ele vai ter sexo de forma promíscua, ele vai se render à pornografia. E quando ele não tá nesse lugar, ele vai fazer o quê? Ele vai comer muito, ele vai jogar muito,
ele vai comprar muito. Tudo porque, veja, eu estava explicando sobre o corpo de dor. O corpo de dor, alimentando dessas dores ao longo da vida, o que ele faz? Ele passa a tomar conta de você. E ele, lembra que ele se alimenta de dor? Ele vai entregar para você um filme de terror, onde tudo aquilo passa a ser o que é normal. E o que é normal? Homem não pode chorar. Homem tem que ser bagual. Ah, mulher é tudo igual. Mulher que é o problema, né? Ou então, homem não nega fogo. Você tem que ser forte, não pode ser sensível. E tudo. Olha o que você está vivendo, porque as pessoas fazem isso mesmo. Tudo esse cenário com o qual gerou dor, uma coisa passa a ser normal para ele, só que está gerando dor. E ele não vai falar? Por quê? Porque homem não fala, homem não chora, homem não pode se mostrar sensível. Isso é tudo que o corpo de dor queria. Porque vai gerar uma dor tão grande que ele vai continuar. O quê? Ele vai continuar manipulando ele. Agora, acontece uma outra coisa mais importante. O corpo de dor, ele é guloso. É gostoso ficar com dor? Claro que não. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a pessoa fique reativa. Porque eu não gosto. Quando você está com mau humor, que você está sem comer, você não fica de mau humor, você não fica super irritado, com o pavio curto. Aí o que acontece? Era tudo que o corpo de dor queria. Nessa irritação, vai atingir a outra pessoa, vai ser agressivo com a outra pessoa, irritado com a outra pessoa. E daí vai acontecer o quê? Vai ativar o corpo de dor da outra pessoa. E daí o corpo de dor guloso, que só tinha a dor deste homem aqui, passa a ter a dor dessa outra pessoa aqui. E aí a gente vai perpetuando a crença, né? Homem é babaca, homem é agressivo, né? Olha só, não dá para confiar em homem, homem trai. E neste sistema que vai sendo retroalimentado e que me gera muita dor, o corpo de dor ele é safadinho, ele tem uma moeda de troca. Sabe o que ele vai dar? Prazer imediato. Ele vai fazer o quê? Você trabalhou demais, então você vai comprar. Você trabalhou demais, então pede aquele prato maravilhoso. Você trabalhou demais, então você vai beber aquele teu uísque. Ou você tá muito cansado, ou você tá com tédio, está sozinho, relacionamento não presta mesmo. Vai lá e fica na pornografia até 2, 3, 4 da manhã, mesmo que você tenha que acordar no outro dia, 7 da manhã. E neste looping sem fim, cego emocional e paralisado emocional, nessas rotas de fuga, os homens, mulheres também, porque esse ciclo aqui também pega as mulheres, podem passar uma vida toda. Gente, eu atendi um dos meus casos, né, que eu tenho mais carinho, foi um senhor. Um homem, né, não vou falar senhor não, porque é jovem ainda, de 55 anos, não me lembro com qual idade, mas a casa dos 50, me procurou e ele vivia exatamente essa situação. E ele achava que ele não tinha mais cura, ele estava extremamente deprimido. Deixa eu só colocar aqui bateria para vocês, senão vai cair. Só um pouquinho. A gente precisa, às vezes a gente passa por essas... Ui, é que assim, tava carregando o microfone, daí eu tenho que carregar não sei o que, e é o mesmo cabo. Vamos lá, pronto. E ele chegou, pense, 50 anos vivendo em corpo de dor, 50 anos vivendo nesse sofrimento e não conseguindo falar. Tanto é que ele tinha um problema em relação à questão, né? E assim, quando eu falo ele, tá? Aparecem outros homens, ele em especial, porque ele chorava muito. Ele chorava muito porque ele não podia, ele não tinha esse espaço na vida, na família dele, né? Uma família muito, com questões religiosas muito bem limitadas, com uma questão também de um regime patriarcal, militar. Então, ele morria de vergonha. Mas aos pouquinhos eu fui entendendo o corpo de dor dele, explicando, né, que o corpo de dor dele fazia isso com ele. E recentemente, né, eu atendi, eu tô há alguns anos com ele,
Eu atendi e ele todo feliz, né? Ele mudou, inclusive, depois de uma certa idade, ele mudou a história do negócio dele, depois que ele silenciou o corpo de dor dele. Agora ele consegue falar sobre suas emoções, saiu de um quadro depressivo profundo, onde a família toda se mobilizou quando eles me procuraram, né? E como é bom, sabe? Como é bom, inclusive, quebrar a crença. Porque ele chegou acreditando, inclusive, que ele era um canalha. E que ele, não, por ter caído no vício que ele caiu, né? Que eu não vou abrir aqui, mas por ele ter caído no vício que ele caiu a vida toda, que ele era sujo, que ele era imundo, que ele não ia prestar, que ele não adiantava ter sido um bom pai de família, porque aquilo manchava, né, a história dele. E quando ele abriu mão disso, quando ele entendeu que era o corpo de dor dele que deixava ele nesse lugar, e entendeu, né, que ele podia tirar essas emoções para parar de sofrer, ele foi tendo essa melhora. É por isso que eu amo o meu trabalho, por isso que eu tô aqui, né, e tenho prazer, questão de mostrar para vocês que há saída, e que há homens maravilhosos que querem sim sair desse lugar. Bom, quando eu reprimo todas essas questões e vivo em corpo de dor literalmente gera dor. Se você chegou até aqui e está fazendo sentido, eu tenho certeza que você vive, o que homem geralmente, inclusive, começa, por não conseguir represar isso, começa a manifestar o quê? Dor nas costas, uma enxaqueca por conta, né, dessa tensão cervical, dor na lombar. Eles têm também muita alteração ali do ranger dos dentes, então acaba tendo muito bruxismo. Os homens também têm muito, né, ataque de pânico, e eles confundem com parada cardiorrespiratória porque o braço começa a formigar. Que mais? Eles têm queda no apetite, então o homem emagrece muito rápido quando está no alto nível de corpo de dor. O peso nos ombros, né? Eles também acabam literalmente carregando, porque eles carregam o peso do mundo, e eles começam também, é mais difícil, tá? Mas se na história da família deles, né, existe uma repressão quanto à sua questão sexual, né, e a gente está falando ou porque eles acabam, né, vindo de famílias extremamente religiosas, ou pela opção sexual deles, eles começam a ter problemas aqui na região com a questão da próstata, principalmente, ok? Bom, o corpo de dor, ele vai ter, lembra que eu falei para vocês que ele vai se alimentar ao longo da vida e ele vai te deixar nesse lugar? Eu selecionei aqui algumas coisas que o corpo de dor entrega para os homens e que eu mais vejo aqui no setting terapêutico, que faz com que eles fiquem nessa dor e comecem a culpar as pessoas e não conseguir sair de um estado onde eles possam melhorar. Então, primeira coisa, esses homens que estão em corpo de dor, né, que estão vivendo com essa ingerência emocional, eles começam com o discurso de ninguém me entende. Ninguém me entende, as pessoas, mulher é tudo igual, as pessoas só querem saber do meu dinheiro, nada vai mudar, para sempre vai ser assim. Então, se você está se reconhecendo e se você conhece homens que têm muito esse discurso, eles estão em corpo de dor. Tem uma dificuldade muito grande de lidar com suas emoções. Outra coisa, se eu for fraco, vou perder respeito. Então, eles, diante desse discurso interno, né, onde o corpo de dor diz para eles, olha, se você for fraco, você vai perder o respeito, eles começam a fazer o quê? Operar no oposto. Então, começam a esbravejar, começam a gritar, começam a ser tiranos, mesmo que depois eles venham se arrepender. O outro é sempre o culpado. Eles passam a culpar. E às vezes assim, é uma pessoa, né? É uma pessoa. No momento da vida foi a ex, no outro momento da vida no momento da vida foi a mãe, no outro momento foi a ex, no outro momento foi o chefe que mandou embora, no outro momento foi uma outra ex, e assim ele vai. Sempre vai ser o outro responsável
pela sua condição emocional, o que ele não consegue sair daquele estado deprimido, que ele não consegue sair daquela situação que ele está vivendo. O corpo de dor também vive dizendo para ele, eu não sei me abrir. Então eu não sei me abrir, eu sou assim, eu sou introspectivo e eu não vou fazer terapia, não vou gastar dinheiro com isso, é a minha personalidade, as pessoas que lutem e toda vez que eu vou me abrir, isso é usado contra mim. E aí, como eu disse no início da aula, muitas pessoas usam sim a vulnerabilidade masculina, principalmente o público masculino, feminino, contra eles. E eles entenderam que esse é um caminho perigoso, ok. Mas existe um setting terapêutico, existem também mulheres maduras que estão estudando sobre isso e não estão usando isso contra eles. Então, a gente precisa começar a quebrar esse paradigma justamente com a nossa atitude. Então, eu te convido, né, se você é homem, a se abrir sim. E se você se sente inseguro dentro da sua relação, comece fazendo isso dentro de um local seguro. Ah, dona Ana, mas eu não tenho condições financeiras, né, porque eu não posso pagar uma terapia. Então, você vai se abrir, né, hoje a gente tem o recurso do ChatGPT, o que eu não indico, porque senão, né, a gente está falando aí de uma empresa que pode usar isso depois contra você. Não tô aqui criando teoria da conspiração, não, mas é que são dados, né, gente? Tudo é dado. Mas você pode ter um journal, né? Assim que fala. Mas é um diário onde você pode colocar ali, porque quando a gente coloca, quando a gente escreve, parece bobo, mas o fato de falar e escrever já sai de dentro. E por último, vão usar isso contra mim, né? Então, ok, então eu vou escrever isso, mas eu vou guardar 7 chaves, porque se for encontrado, vai ser usado contra mim. Não, gente, tá? As pessoas não são todas iguais, nem todo mundo quer te ferir. E aí, eu sempre falo para as pessoas que entram para mim aqui no setting terapêutico, sejam os meus alunos, os meus consultorandos, eu sempre falo o seguinte, eu não estou aqui para te deixar espertalhão. Eu estou aqui para, caso te fizerem de trouxa, você ficar bem e entender que isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver sobre o outro. Bom, quando eu estou em corpo de dor, este homem que está em corpo de dor, este homem, né, que tem esse discurso do corpo de dor, ele apresenta, né, ele vai gerar um impacto nas relações e eu também aqui separei os comportamentos mais comuns, né, que acabam impactando nas relações. Este homem em corpo de dor, ele vai fugir das DRs. Por quê? Porque as DRs geram emoções que geram desconforto e ele viveu com isso a vida toda, ele não vai querer, né, trabalhar isso, cutucar isso, porque esse é um terreno hostil para ele. Ele tem medo de se apegar. O homem, quando está em corpo de dor, quando ele está com uma falta de autorregulação emocional, ele se torna indisponível. Por quê? Porque se eu me apego, eu corro o risco de abrir caixinhas de vulnerabilidade que eu passei a vida toda sem saber lidar e agora, se eu me entregar novamente, eu corro o risco de ter isso de novo exposto. Ele acaba se tornando, mesmo que ele não seja, ele acaba dando espaço para ciúmes, para insegurança, né? Ciúmes é insegurança. E algo que eles pouco falam, mas eles manifestam de uma forma inconsciente, acabam trazendo aqui para mim no setting terapêutico. Inveja. Então eles começam, inclusive, eles começam a depreciar a vida do outro ou o status de relacionamentos, porque no fundo, inconscientemente, o que eles têm é inveja e gostariam e desejam aquilo, mas não conseguem lidar com as emoções para chegar nesse lugar. E, por consequência disso, eles passam a ter dificuldade de se conectarem com parceiras maduras. Ou, quando essas mulheres maduras chegam, eles não conseguem ficar com elas. Por quê? Porque essa instabilidade emocional é incoerente com a parceira e a parceira acaba escolhendo não ficar. Agora vem a pergunta de milhões. Vocês não perguntaram ainda, a gente vai dar espaço para vocês perguntarem. Mas a pergunta de milhões, tá, dona Ana, como é que muda? Eu trouxe aqui para vocês, né, uma listinha com alguns itens
que são listinhas que vão ativar os 4 corpos de vocês, os 4 corpos que eu, pelo menos, trabalho aqui no meu setting terapêutico, quais são? O corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. O espiritual não tem nada a ver com religião, vocês já vão entender. Primeiro, eu vou trazer 2 itens aqui que vão ativar o corpo emocional de vocês. Primeira coisa, reconhecer o que sente. Ah, dona Ana, mas eu passei a vida inteira reprimindo. Se você mesma falou que eu não sei reconhecer as minhas emoções, como é que eu vou reconhecer o que eu sinto? Vai. E se você não sabe reconhecer, porque o que acontece? Você pode não saber dar nome para emoção, mas o que você está sentindo, sim. Está sentindo desconforto? Pronto. Reconhece isso. Entre em contato com isso. Ao invés de você falar assim, puta, sou macho, tem mais o que fazer. Eita, que esse Chica lá, uma mulher doida. Não, calma aí. Reconhece o que você está sentindo. Está sentindo desconforto? Está sentindo inveja? Está sentindo mal? Tenta perguntar o que é isso aqui. O que será que é isso? Será que eu tô com inveja do fulano? Será que eu tô triste porque eu levei um toco? Será que eu tô com raiva porque aquele filho da mãe me mandou um e-mail mal educado? Primeiro, comece por aí. Isso vai trabalhar o quê? As suas emoções. Opa, reconhecendo isso aqui, o que isso gerou em mim? Você está trabalhando o quê? O corpo emocional. Aprenda a nomear essas emoções. Então, calma aí. O que eu senti? Eu senti um desconforto, mas eu fiquei com raiva porque eu recebi aquele e-mail. Raiva. Opa, eu além de passar a nomear, eu tenho o quê? Um estado de presença e preciso deixar isso passar por mim. Porque tem um outro estágio lá na frente, depois que você aprendeu a nomear as emoções, você passa, depois que você aprendeu a nomear, pelo menos os homens que estão aqui comigo, mas isso é para um outro momento. Depois que você passou a nomear, você passa simplesmente a sentir e deixar passar por você. Mas primeiro, você precisa ter contato com isso, para que isso não te engula. Né? Vai ter um ditado, ai meu Deus, eu sou péssima com ditado. Aprenda a conhecer o seu inimigo, para que seu inimigo... Enfim, vocês entenderam. Tá lá na sutil arte da guerra lá, que você tem que aprender a reconhecer o inimigo. Mesmo, as emoções não são tuas inimigas, tá? Elas só são inimigas quando você as reprime, porque isso é antinatural. Isso é uma estratégia da mente que é antinatural. Ela acha que tá fazendo o melhor para você, né? Ai, guarda esse trem, não mexe com esse negócio, né? Temos mais o que fazer. Ela não imagina que na verdade ela está gerando um dano emocional para sua vida. Ok? Bom, agora eu vou dar aqui um aspecto que trabalha o corpo emocional e o corpo espiritual, que é o seguinte: reconhecer o corpo de dor nas distrações. Dona Ana, você acabou de me explicar sobre corpo de dor, primeira vez que eu faço a tua aula. Como é que eu vou descobrir esse diacho, né, esse janho, como a gente fala aqui em Curitiba, desse negócio que toma conta de mim e que tomou conta de mim a vida toda? Reconheça nas distrações. Quais são elas? Quando você está nas compulsões, seja jogando demais, comprando demais. Ah, dona Ana, mas eu acho que eu nem compro muito. Se alguém te falou, se alguém te disse, ei, cara, você não acha que você está bebendo demais? Pô, cara, você ficou até as 3 da manhã jogando, cara, eu não aguentei, eu fui dormir. Então, quando você começa a ver que as pessoas, você não consegue ver, mas as pessoas já te advertiram, opa, você está em corpo de dor. E quando eu reconheço que eu estou em corpo de dor, eu estou ativando o meu corpo espiritual. Corpo espiritual aqui, para mim, no setting terapêutico, é o seguinte: quando você consegue se ver de fora, e quando você, nesse se ver de fora, você entende que você não é esse aqui, você é a consciência que observa esse aqui. E essa consciência aqui que está conectado com algo maior, que é a natureza, ela é muito mais tranquila, relax, do que essa identificação com as emoções, com o corpo físico e com a mente. Ok? Agora, esses 4 corpos precisam estar integrados. Agora eu vou trabalhar o quê? O corpo físico. O corpo físico, como é que eu te indico para que você comece a trabalhar a sua saúde emocional também? É cuidar do seu corpo físico através de atividade física, melhorar
a tua alimentação. Pô, não sei se você se tocou, mas não dá pra você ficar tomando uma cervejinha todos os dias. Não, mas dona Ana, não sou alcoólatra não, não sou alcoolista não. Deixa eu te falar uma coisa, se você precisa todos os dias tomar 100 ml de vinho para poder relaxar e para poder dormir, sim, você é alcoolista, você é alcoólatra. Você precisa de um subterfúgio, né, de você um recurso externo para poder relaxar, para poder se estabilizar. E é justamente o contrário, você se estabiliza de dentro para fora. E além do sono, né? Cuidar não só do treino, da comida, mas também do seu sono. Por quê? Porque o sono é o teu terapeuta da natureza. Ele, inclusive, que vai reparar, vai te ajudar nessas emoções. E vai contar pra gente também se tem muita emoção reprimida. Se você fica acordando ali entre 3, 4 da manhã, cortisol tá alto. Porque como é que o cortisol ele fica muito alto? Principalmente quando as suas emoções estão drenadas e reprimidas. E tá acabando já a aula. O último é também ativar o corpo espiritual fazendo o quê? Pedindo ajuda. Por que eu considero aqui pedir ajuda uma ativação do teu corpo espiritual? Porque quando eu peço ajuda, eu reconheço que todos esses corpos estão desalinhados. Eu reconheço que eu observo o meu eu de fora e vejo que ele precisa de ajuda. Por isso que as igrejas têm feito tanto sucesso, né? No sentido comercial, e não estou julgando, mas porque inclusive elas viram a importância, né, da ativação desse corpo espiritual. Quando eu me olho de fora e falo, não dá, a vida que eu estou vivendo, a situação, essas sensações, elas vão acabar me afogando. Eu preciso de ajuda. Neste pedir ajuda, pode ser no setting terapêutico, você se voltar, né, numa ajuda religiosa, também é um recurso. Você pedir ajuda para a pessoa que você mais confia, talvez um amigo, seu cônjuge, entendendo, né, que neste pedir de ajuda, você vai ter que diminuir as expectativas e de preferência zerar. Por quê? Porque você desenhou de um jeito na sua mente, mas como vai chegar, vai ser uma grande surpresa, ok? E por fim, vou te dizer uma coisa, por mais que eu tenha falado aqui que você pode pedir ajuda no setting terapêutico, eu quero te dizer uma coisa, você não precisa fazer terapia. Como assim, dona Ana? Você não precisa fazer terapia, não. Basta que você saia do automático. Agora a pergunta que eu faço é, você consegue sair do automático sozinho? Se você conseguir fazer isso, tá ótimo. Agora, se você não conseguir sair do automático sozinho, aí eu tenho um convite muito especial para você. Se você não consegue fazer terapia comigo, mesmo porque a minha agenda ela já está lotada, é apenas fila de espera, eu tenho um convite para você. Se você assistiu essa aula no meu canal de assinatura, você é meu assinante. Mas se você gostou dessa aula, se isso fez sentido, se você quer outras aulas deste mesmo modelo, seja meu assinante. Basta clicar no link da bio. É apenas R$ 37 por mês, é recorrente porque é uma assinatura. Você não tem noção do conteúdo que você vai encontrar lá. A segunda opção que eu entrego para vocês é fazer o meu curso, Liberdade Emocional, que transformou inclusive a minha vida como mulher. E inclusive, se hoje eu vejo o homem de uma forma diferente, é justamente porque eu fiz esse curso. Eu saí de dependente emocional, mesmo sendo psicóloga, e passei a ver o mundo totalmente diferente, e ser liberta do corpo de dor e dos vícios, né, e desse automático através desse curso. O link está aqui na bio também. Tá? E por fim, eu tenho um tratamento mais intensivão, que é a imersão. A imersão é um dia todo comigo, onde eu vou entrar em contato com o holograma que faz você entrar em corpo de dor e permanecer nesse lugar. Ou seja, o holograma é nada mais, nada menos que a sua criança ferida, que foi negligenciada a vida toda. Ok? Também o link está na bio. Espero ter contribuído com a sua vida, não acabou. Agora eu vou abrir para perguntas e esse é o momento que você pode interagir comigo. Cadê? Já tem algumas perguntas aqui na caixinha, tá?
A caixinha de pergunta é esse ponto de interrogação. Você clica nela, você consegue fazer a sua pergunta e ela vai direto para mim. Eu não preciso caçar aqui no comentário, que às vezes passa batido, tá? Eu comecei muito cedo, mas depois eu fui vendo isso que estás a explicar, mas depois superei. Ah, não era uma pergunta, era interação. Então eu achei que tinha pergunta ali, mas não tinha. Essa live vai ficar gravada? Então, Mirella, ela só fica gravada no meu ambiente do Hotmart, que é para os meus assinantes, tá? Então, se você não é minha assinante, eu faço o convite para você. O link está aqui na bio. Somente para quem é assinante. Tem uma coisa, enquanto vocês pensam aí, né, nas perguntas, tem uma coisa que... Tem uma coisa muito bonita que acontece com os homens do setting terapêutico que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Duas coisas. Primeiro, quando o homem ele vem e ele está disposto, se tem uma coisa que homem é engajado. Então, assim, ele vai querer fazer aquela coisa funcionar. Tem uma coisa muito bonita que ele faz, ele escuta, né? Depois ele faz a pergunta, tá, ok, tá, legal, mas eu faço o quê? Eu acho muito bonitinho. Eu adoro quando chega esse momento. Todos eles fazem isso, né? Por quê? Porque eles precisam materializar esse construto e colocar na prática. Tem uma segunda coisa muito bonita também. O homem, justamente por conta desse engajamento, e como o homem, tá? Ele não faz curvas. Isso é muito da mulher, até pela questão subjetiva. Nós temos nosso raciocínio, ele é muito mais fácil da gente sublimar, da gente ir para a subjetividade. Então a gente acaba dando voltas. Quando o homem, como ele tem mais essa clareza e esse foco, quando ele se dispõe a fazer a coisa acontecer, gente, o resultado é muito rápido. TCC pode ser usada para tratar corpo de dor? Qual a melhor metodologia? Veja, Rodrigo, o TCC, para quem não sabe, é terapia cognitivo-comportamental. Ela tem recursos, sim, tá? Mas a pessoa vai precisar, o terapeuta vai precisar aprender sobre todas as manifestações do corpo de dor e aprender a silenciar. Só que, olha, sabe como é que eu silencio? Eu não silencio com técnicas comportamentais. Porque o que acontece? O corpo de dor, ele é uma energia, uma entidade psíquica sensorial. Eu não consigo resolver algo aqui quando a gente está falando em nível de sensação. Então, primeiro eu encontro o holograma que sente, para depois eu entender esse modus operandi, esse comportamento. E quando a gente entende o holograma que sente, parte do comportamento vai perdendo força, tá? Mas eu não descarto as práticas da TCC, de jeito nenhum. Se o terapeuta conhecer bem o que é corpo de dor e adaptar as suas técnicas, ele vai ter sucesso. Estou em um relacionamento com um narcisista, mas causa muita dor e sofrimento, mas não consigo sair. O que fazer para ser menos doloroso? Não vai ser. Não vai ser. Inclusive, esse achar que será menos doloroso que te permanece nesse lugar. Seja minha assinante, sabe? Aprenda a modelagem se fortaleça para você ter noção do quanto achar que será menos doloroso te permanece em muita dor. Você já está em dor. É escolher uma outra dor, mas que vai ser menos doloroso, não tem nem como eu te entregar isso. Ana, boa noite. Fui muito criticado quando criança, superei muita coisa tentando provar a vida inteira meu valor. Hoje entendo que era corpo de dor. Estou tentando me relacionar e me entregar sem ele. Ah, que maravilha, Roberto. Muito, muito bom. Está no caminho, maravilhoso. Sem depender tanto do outro, cedendo às vezes, mas sem me anular como antes eu fazia. Maravilha! Continue assim. Arrasou. Como agir o sofrimento do homem em fase de bloqueio sexual? Quando ele está em fase de bloqueio sexual, você tem que dar um espaço dele. Tem que dar o espaço dele. E, não, gente, uma pessoa segura não interfere no processo do outro. E só ajuda quando é solicitado. E às vezes a gente gera ansiedade achando que a gente vai mudar o outro, que a gente vai trazer conforto. Não! Isso é do outro. E entender isso também é um ato de amor por nós.
Tem uma pergunta aqui na caixinha. O homem evitativo não faz esforço para esse engajamento, né? Não, calma aí. Vamos lá. O homem evitativo, ele... Vamos lá. É que às vezes o ansioso, como ele se esforça muito para a relação dar certo, ele acredita que a outra pessoa também tenha que fazer isso. E daí fica discrepante as ações. Mas o evitativo, quando ele está interessado, talvez ele não será tão engajado quanto, mas ele está disponível. Ele está disponível quando solicitado. Ele vai demorar para responder, mas ele vai responder. Quando ele responder, ele vai pedir desculpa. O problema é que às vezes a gente está confundindo o evitativo com a pessoa que não tem interesse. Mas não importa se ela não tem interesse. Eu tenho interesse nela. Eu quero essa pessoa. E eu vou, com pequenos fragmentos, manter essa relação. Ok? Ex pediu para voltar a ser amigos. Acha que está com segundas intenções? Parta do princípio que as coisas são como são. Ele pediu para voltar para ser amigo. Pronto. É isso. Parta desse princípio. Agora, se ele está com segundas intenções, e se você inclusive ou ele carrega uma crença, né, de que não pode haver amizade entre amigos e que quando um homem se aproxima de uma mulher é sempre com segundas intenções, aí não há nada que eu possa fazer em relação à sua crença. Mas eu te indicaria a olhar para aquilo que é fato. Fato é fato. Pediu para ser amigo. Pare por aí. Pare por aí e não alimente energia nada mais do que isso. Isso será um bom exercício de autorregulação emocional. Um grande amigo meu estava com crise no casamento. Está com uma amante e não consegue largar de jeito nenhum. Ele está disposto a sair de casa, deixar a mulher e os filhos. O que eu falo para ele? Você não fala nada. Porque a gente não interfere no processo do outro, principalmente quando a gente não é convidado. Ok? São escolhas, gente. Quando a gente adultece, adultecer é adulterar as cenas. Ele estava com uma cena de casamento. Agora ele quer adulterar a cena e ir para uma outra cena. E isso faz parte das escolhas dele, do processo dele, do amadurecimento dele, e que só convém a ele. Às vezes a gente de fora julga e quer o melhor para o outro, mas a gente não tem esse poder. Mal a gente tem o poder de olhar para nós mesmos. A gente precisa ativar o nosso corpo espiritual e olhar para nós. Porque o outro, só ele sabe das suas próprias mazelas e está vivendo o seu próprio drama pessoal. Não se diz nada. Porque uma pessoa que tenta salvar todos o tempo todo e esquece de salvar ela mesma, porque olhar para ela é muito difícil. Porque olhar para ela inclusive ela vai ter que olhar e se dar conta do poder que ela tem de transformar. Só que esse poder de transformar desgasta muito, né? O cérebro, inclusive, não quer que você olhe para sua vida, porque as mudanças que você vai ter que provocar na sua vida te desgastam tanto, geram tanto desgaste de energia que fala, não, olha o outro. Montar o quebra-cabeça do outro é mais fácil. Porque daí pro outro é mais fácil. Então, e aí ela passa a vida toda assim. Gente, porque é muito difícil a gente olhar pra gente, olhar pras nossas sombras. Só que toda a riqueza da nossa existência está nas nossas sombras. Hoje eu olhei pra mim, terminei de fazer uma análise aqui no meu negócio, nas minhas coisas, né? Logo depois da minha meditação, e eu vi, gente, eu olhei para uma sombra e falei assim, que horror. Mas é justamente essa sombra que me torna uma pessoa melhor. Live maravilhosa, consegui me enxergar em alguns aspectos que eu estava indiferente. Até quinta. Ei, Juliano! Nos vemos na quinta! Maravilhoso. Ficando com viúva há 4 meses, ele viúva há 2 anos, mas não para de falar na ex-esposa morta. Como agir? Olha, isso te faz mal?
Você sente que não tem espaço? Comunique de forma ativa o que você sente. Não acuse ninguém, nem ex, nem ele, os movimentos dele. Só exponha o que você sente e como você se sentiria bem e como ele pode te ajudar. Quem é meu aluno, meu assinante, sabe como se comunicar de forma ativa. Este é o princípio básico, mas tem uma aula só sobre isso. Como é que você agiria? Se você fosse a minha consultoranda, eu te indicaria ter uma comunicação ativa em relação aos seus sentimentos. Entendendo o seguinte, tá? Que uma vez a comunicação ativa não é para dar certo, é para você avaliar o nível de engajamento e de entendimento do outro na relação. Certo? Pessoal, acabamos aí 1h cravadinho, um pouquinho menos, né? Porque eu entrei 5 minutinhos depois, mas eu acho que é isso, né? Foi uma excelente aula no sentido de que trouxemos aí questões importantes em relação a esse público tão maravilhoso. Eu sou muito grata ao público masculino. Olha, eu teria todos os motivos do mundo. A minha história como mulher, né? Ao longo dela, teve são várias circunstâncias envolvendo o masculino, onde eu tive circunstâncias bem dolorosas, mas o homem me ensina muito, todos os dias. Me ensina principalmente, né, do quanto há beleza na sensibilidade masculina, porque é um misto de sensibilidade com força muito bonita. Responde do Carlos Luiz. Cadê o Carlos Luiz? Me ajuda aí, Yara. Faça a pergunta dele, porque eu não achei aqui. Me ajuda aí, faz a do Carlos Luiz, porque eu não sei qual que é. Só um pouquinho, tá, gente? Pediram pra eu responder do Carlos Luiz, mas eu não tô achando. Oi, Tortorelli! Meu amigo, gente, há quantos anos? Tortorelli, eu nunca esqueço de uma pizza que a gente comeu juntos em São Paulo com a sua, né, digníssima, né? Eu não sei onde tá a pergunta do Carlos, Yara. Você vai ter que mandar pra mim aqui. Não mande no WhatsApp, não tá aberto. Vai ter que mandar por aqui. Você amou a live, Maria? Que bom. Tô esperando. Enquanto vocês não querem perguntar nada. Eu acho que a Yara mandou o comentário aqui e vazou. Foi lavar a louça. Aqui. Tá. Traiu a confiança dele. Roubou. Ele sente... Traiu a confiança dele, roubou, ele sente que não ama, mas está preso ao sexo. Ele não consegue matá-la dentro dele. E ele é ansioso. Olha... o Carlos, veja, na verdade, duas coisas estão acontecendo com você. O teu corpo de dor está te aprisionando pelo prazer imediato que o sexo entrega, e não é você, o adulto, que está dentro dessa relação. Acho que é por isso, inclusive, que a Yara falou assim, responde ele. Por quê? Porque há um holograma energético de consciência, né? Com um modus operandi que precisa dessa relação para ficar, né? Quando a gente, na minha imersão, eu tenho um exercício justamente para encontrar o holograma que permanece em relações ansiosas, fazendo com que a pessoa se submeta a circunstâncias que ela desconhece, que ela é totalmente incomum, irracional, mas ela fica ali. Então, este holograma é um holograma energético traumático de algum momento da sua vida, e você é ele que atua, não é o adulto do cronológico. Então, se você tem 40 anos, por exemplo, você olha essa situação, olha a si mesmo e fala assim, gente, como é que eu ainda tô aqui? Mas você não consegue sair por causa do holograma que está fazendo com que haja, né, por você, ok? O link da minha imersão para a próxima imersão, para você se inscrever, o link tá na bio, ok?
É um dia todo comigo, justamente procurando isso. Era isso, tá, gente? Que bom que a aula foi válida, teve a participação dos homens, eu fiquei muito feliz. E a Yara lembrou aqui pra gente que a próxima imersão já é em agosto, certo? Pessoal, se cuidem, fiquem bem, comam bem, durmam bem, né? Cuidem aí das suas, peçam ajuda aos homens e mais uma vez obrigada pela existência de vocês. Nem todos os homens são iguais e existem homens maravilhosos. Se cuidem e nos vemos na próxima aula. Ah, e feliz Dia do Homem!